Olá, meu nome é Laís Schwartz, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, sou mãe de duas crianças, uma bebezinha de 6 meses e um rapazinho de quase 3 anos. Eh, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que me pediram numa caixinha que eu deixei para mães no meu Instagram. Eu pedi para que as mães pudessem, me sugerir algum tema relacionado com a maternidade para fazer um vídeo aqui para o Instagram. E dentre essas sugestões surgiu uma muito interessante, que eu falei: "Nossa, isso é algo que pega, se não todas as mães, quase todas". E a dúvida era a seguinte, eu vou ler exatamente como a pessoa escreveu para vocês. Como dar uma vida, uma educação, na qual a criança não precisará de terapia para curar a infância? E aí, quando a gente para pensar nessa dúvida, a gente consegue ver como nós, mães, carregamos dentro de nós a necessidade, a vontade de acertar, né? E talvez até a vontade de sermos perfeitas para os nossos filhos. E isso não é errado, essa vontade não é errada, porque muito além de querermos promover coisas boas para os nossos filhos, nós não queremos que eles sejam submetidos, talvez, aos sofrimentos que nós passamos. Mas quando nós paramos para pensar que todos nós estamos tentando acertar, inclusive os nossos pais, dentro, do repertório, dentro do que eles aprenderam, dentro do aprendizado deles, eles também tentaram, de alguma forma, nos blindar e impedir que nós também tivéssemos determinados traumas. Mas, como a gente já sabe, a vida não é uma perfeição. A vida tem sofrimento, sim. E existem variáveis que acontecem na vida que estão fora do nosso controle. Então, muitas vezes nós queremos promover um ambiente controlado para que o nosso filho não sofra, para que ele não tenha, não se depare muitas vezes com a tristeza, com a frustração, mas só de estarmos tentando fazer isso, já estamos errando, né? Então, isso só nos mostra que não há como não errar. Não há como blindar os nossos filhos de tristezas, de traumas, de indignação, de frustração até mesmo conosco, porque todos nós somos seres humanos, os nossos filhos, nós, todos nós erramos, todos nós estamos aqui a cada dia tentando aprender um pouco mais. Então, quando nós nos livramos, entre aspas, dessa culpa de querermos ser perfeitos e entendemos que a vida é feita de imperfeições, a vida é feita de limitações, é, o fardo se torna um pouquinho mais leve. E aí eu quero entrar com vocês, em alguns pontos que você pode tomar, que você pode ter para ajudar, né? Para que o seu filho se desenvolva de uma forma mais saudável, emocionalmente falando. Primeiro, é muito importante que você desenvolva com seu filho um vínculo seguro. O que que é um vínculo seguro? É um lugar onde ele não se sentirá julgado quando ele apresentar para você as dificuldades dele, né? Até mesmo as escolhas, as opiniões, os pensamentos. Então, um lugar de que ele se sinta realmente amparado e acolhido, mesmo que você não concorde com aquilo. Então, como que a gente cria essa relação de confiança, né, entre pais e filhos? A gente atende às necessidades emocionais dos nossos filhos. E, eh, atender às necessidades emocionais dos nossos filhos é estar presente para eles, não a todo momento, mas nos momentos que eles precisarem ou nos momentos que você tiver com o seu filho. Então, atender às necessidades emocionais é estar presente, validar aquilo que a criança está sentindo, porque nós, muitos, né, de nós, aprendemos a fugir das nossas emoções e não validar. Então, muitas vezes, quando a gente chorava, por exemplo, quando a gente estava triste, talvez os nossos pais
falassem: "Ah, você não tem motivos para estar triste", ou então essa raiva que você está sentindo, ela não vem de Deus. Ou então: "Você não tem por que estar chateado por causa disso, isso é muito pequeno". O que que é isso? Isso é uma invalidação das nossas emoções, né. Às vezes a criança cai ali e fala: "Tá doendo", né, e a gente fala: "Não, já vai passar, não tá doendo não, isso aí não foi nada". Então, assim, é uma coisa simples, uma coisa básica, né, mas que fala um pouco sobre essa questão da invalidação. Então valide, não precisa aumentar a situação, mas valide: "Nossa, você caiu, se machucou, tá doendo mesmo, né. Vamos tentar passar um remedinho, vamos lavar, vai ficar tudo bem, né, já já passa, não tem problema", né, basta validar as emoções dessa criança. Eh, Crie momentos de conexão com seu filho, né, crie momentos de brincadeira diária, nem que seja 10 minutos que você tenha no dia, uma leitura de um livro antes de dormir, uma conversa antes de dormir, uma oração, um um momento que você tenha com essa criança, né, para que ela se sinta também incluída na sua vida. Eh, Algo que eu aprendi nas minhas aulas de comportamento verbal com a professora Lorena Simonassi, que me marcou muito, foi algo que ela falou, assim, no sentido de: "A criança está triste, a criança está tendo um momento difícil, emoções difíceis, pergunte para ela. Que você está sentindo? Deixe ela falar o que ela está sentindo. Pergunte para ela onde dói, onde aperta em você, o, o que que isso está trazendo de sensação para o seu corpo. Você tá sentindo tensão, tá com dor de cabeça, onde que dói? Pergunte, deixa a criança verbalizar. Porque nós, na nossa sociedade, somos punidos por verbalizar as coisas. E aí nós não aprendemos a entender o que nós estamos sentindo de fato, né. Então, muitas vezes, nós não conseguimos nem dizer, o que está passando pela nossa cabeça, que é uma coisa simples de ser observada. Então, ensine a criança a verbalizar o que ela está sentindo, para que ela não se recolha mais. Isso é um presente para você diminuir as chances dessa criança precisar de uma terapia futuramente, por não conseguir verbalizar aquilo que ela está sentindo, tá. Então ensine ela a verbalizar, ensine ela a discriminar, a entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, como aquilo se manifesta no corpo dela, quais são as saídas que ela consegue enxergar para aquilo. A gente faz isso na terapia com adultos, né, então a gente vai ensinar os adultos a entenderem aquilo que eles estão sentindo. E no momento que você, for ensinar a criança, a entender as sensações, os sentimentos, as emoções que ela está tendo, não julgue, tá. Em um primeiro momento, apenas escute, acolha, entenda, tenta entrar ali na cabecinha daquela criança para entender o que que está se passando ali, né. Eh, Evite pressões desnecessárias, certo. Evite expectativas irreais. Eu vejo muitas famílias, pais, que muitas vezes têm expectativas que são irreais. Isso faz com que essas pessoas entrem em um ciclo de frustração, tá. Então, até mesmo idealização do filho que gostaria de ter, né, isso a gente traz de bagagem da nossa infância, na nossa adolescência. Então, assim, pensar muito sobre essas expectativas irreais e dar o espaço para aquela criança ser quem ela é. Né, com o jeito que ela tem, né, com aquilo que é próprio dela, a personalidade que ela tem, né, a genética que ela trouxe. Então, desde que ela explore isso sem que ela se sinta sobrecarregada de ter que fazer muitas coisas, de ser submetida a muitas tarefas, né, a muito estímulo. Deixa ela se conhecer no tempo dela. Muitas vezes até no tédio dela, né, às vezes o tédio ele mostra pra gente quem a gente é de fato, o que a gente gosta de fato, o que que a gente pode fazer com quem a gente é, né. Então foque no processo da criança, não no resultado de quem ela pode se tornar ou de quem você gostaria que ela se tornasse. Foque nesse processo, como ela está agindo, sendo nesse processo, admire o processo.
certo? E reforce isso, reforce a curiosidade, reforce o esforço dela, eh de uma certa forma, elogie, né, a as coisas que ela tem conseguido fazer por si só, permita que ela explore, permita que ela caia, que ela se conheça, que ela conheça os limites que ela tem. É claro, gente, com segurança, né, o pai e a mãe ficam ali de longe olhando, mas permitindo que a criança vá. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança que estava aprendendo a andar e eu notei a diferença da mãe para o pai. Então a mãe abre os braços para soltar a criança, mas fica assim, meio em cima, né, é uma coisa de mãe, se ela cair, né. O pai, na hora que vai soltar a criança, ele abre os braços e não volta mais, então deixa ela ir, né. Se ela cair, a gente segura, a gente pega, a gente põe um gelinho, a gente dá um jeito. Mas é isso, sabe, soltar, soltar, deixar ser, deixar explorar os limites, deixar ela perceber até onde ela pode ir, né. Isso, nos também é uma forma de evitarmos, né, que essa criança tenha determinados, traumas, problemas na vida adulta. É claro, traumas não no termo técnico, mas no termo leigo aqui, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre desmistificar a terapia. E por quê, gente? Porque a terapia, nem sempre a terapia tem a ver com a nossa infância, ou tem a ver com os nossos pais. Eh, Talvez tenha, né? Talvez pela forma como nós nos comportamos, pela forma como nós somos, nós identificamos, muitos atritos familiares. E isso não é um problema. Isso acontece em todas as relações, certo? Todo relacionamento tem dificuldade. Então, o que que eu quero dizer para vocês com isso? Não há como nós evitarmos que alguém precise de terapia futuramente, porque nós não conseguimos controlar a forma como aquela criança vai interpretar o mundo. A gente não consegue controlar a genética que aquela criança tem. Existem coisas que fogem do nosso controle. O que a gente pode fazer são medidas, né, de manejo para ajudar essa criança a se desenvolver emocionalmente, a aceitar-se emocionalmente, aceitar suas emoções, aceitar o seu processo, né? Mas não que nós vamos evitar que ela precise de uma terapia, até porque existem variáveis na vida que fogem do nosso controle. Então, às vezes, você pode fazer tudo certinho, mas uma professora, né, pode pisar na bola com essa criança. Por exemplo, né, e ela acabar precisando futuramente de uma terapia, por exemplo. Então existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos manejar, nós não conseguimos controlar, né. Então não há como, você depositar 100% de certeza de que aquela pessoa não vai precisar de terapia. Talvez em um dia você não esteja bem e você acabe tratando, o seu filho de uma forma como você não gostaria, né, ou um dia não, ou talvez por meses você esteja enfrentando uma dificuldade, né, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, e você acaba, por exemplo, tratando os seus filhos de uma forma como você não gostaria por causa do estresse. E aí entra um ponto muito importante, trabalhar a culpa, trabalhar a autocompaixão consigo mesma, porque nós mães, temos essa dificuldade, né, de olharmos para nós também com autocompaixão, parece que a gente está sendo egoísta quando a gente faz isso. Por que que parece? Porque nós estamos numa comunidade, né, que coloca sobre nós esse fardo, muitas vezes, de precisarmos ser perfeitas, né, de precisarmos, estabelecer um padrão de perfeição e alcançá-lo. Mas, ter autocompaixão de si, olhar para si com mais amor, com mais delicadeza, com mais cuidado, não é um problema, sabe. Não significa que você é imperfeita, não significa que você não dá conta, significa que você se ama. Então, muitas vezes nós estamos sim passando por momentos difíceis e nós vamos magoar sim os nossos filhos e talvez eles precisem sim tratar isso na terapia um dia. Muitas de nós passamos por momentos de depressão, por exemplo, e nos afastamos dos nossos filhos, né? E precisamos de ajuda, tanto quanto eles. Então, olhar para nós
com autocompaixão também, e entender que cada pessoa tem a sua trajetória e cada pessoa vai lidar com determinada situação de uma determinada forma. Eu falo muito para os meus pacientes, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos ver alguma coisa para eu pegar. Então tá, eu peguei aqui essa lâmpada. Essa lâmpada aqui é muito especial pra mim. Eu trouxe ela de um espetáculo da Broadway. Ela é linda, né? Então, assim, pra mim, quando eu olho pra ela, eu interpreto ela assim, eu me lembro do momento, né? Eu vivo esse momento. Eu acho ela linda, essas pedras, né? São bonitas. Então, assim, a forma como eu interpreto ela é uma forma boa, uma forma positiva. Mas talvez você que tá olhando aí não se sinta confortável com ela. Talvez ela te traga alguma lembrança ruim da infância, eh, alguma coisa te remeta para uma situação difícil, ruim. Então, essa é a forma como você interpreta essa situação. Então, cada pessoa tem uma forma de interpretar o mundo. E isso é uma coisa que eu falo na terapia, né, para os meus pacientes. Cada um interpreta de um jeito. Então, onde a gente vai trabalhar? Na forma como nós estamos interpretando o mundo, porque talvez essa forma ela esteja com alguns erros cognitivos. Então, a gente vai procurar a melhor forma de interpretar esse mundo. Eh, então, isso também se aplica aos nossos filhos. Cada um vai interpretar o mundo de uma forma, cada um vai ter relações, diferentes, mesmo que sejam filhos criados, com os mesmos pais, na mesma casa, né. A gente se pergunta isso: "Nossa, um é tão diferente do outro", por quê? Porque as relações que eles foram desenvolvendo ao longo da vida, os amigos que eles fizeram, os professores que eles tiveram, a forma como eles aprenderam as coisas, foram formas diferentes. Então não há como a gente controlar, todas as variáveis da vida, né, não há como a gente controlar tudo o que acontece, e não há como a gente controlar os nossos pensamentos, os pensamentos que vêm, eh, as emoções que vêm, a gente não consegue, impedir que elas venham, as emoções, elas simplesmente vêm, e a gente precisa senti-las. Gente, esse microfone, tá assim, tá me dando um pouquinho de irritação. Aí, agora vai. Agora vai. Pronto. Então, assim, nós precisamos simplesmente sentir determinadas coisas e determinadas coisas difíceis, né? Então, nós precisamos permitir que os nossos filhos também sintam. E aí entra um outro ponto muito importante: permitir que os filhos sintam emoções difíceis ajuda eles a desenvolverem estratégias para lidar com aquelas situações. Então, se você nunca submete o seu filho, a tentar e a cair, ele nunca vai saber como se levantar, ele nunca vai saber, no que se apoiar para tentar de novo, para tentar outra vez, para não desistir, para ser resiliente. Então, permitamos. Gente, a vida é feita assim. A vida é como se fosse um grande experimento, né? Nós vamos colocando algumas coisas à prova e vamos vendo se vai dar certo, se aquilo vai de fato dar certo. E isso também se aplica à maternidade, à paternidade. Nós estamos aqui tentando, né? E o que muda tudo nisso é, é você reconhecer que você é falho, né? É você assumir para o seu filho: olha, eu erro com você e eu peço perdão por ter errado, né? Eu peço perdão por ter agido dessa forma. Isso é algo que com certeza, o seu filho não vai se esquecer. E a criança, ela é muito modelada pelo exemplo dos pais ou dos cuidadores. Então, muito mais do que palavras, a forma como você age é um grande exemplo para ela, para a vida dela. Então, ela te ver nesse lugar de pedir perdão, isso não tem preço, né? Então, esteja com a sua cabeça aberta para entender que você vai errar, né? Que você também vai cometer deslizes, porque você também é um ser humano, como qualquer outro, né? E você está tentando acertar, você está tentando fazer a coisa do jeito certo, né? E isso que é o importante, que o seu filho veja, que o seu filho sinta isso. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é que não há como impedir que uma pessoa precise se tratar futuramente,
mas é como você facilitar o processo dela emocional, né? De fazer com que ela entenda que emoções difíceis, situações difíceis, luto, dor, tristeza, decepção, indignação, raiva, fazem parte da vida e que ela tem o direito de se sentir assim, que ela tem o direito de experimentar essas emoções. E depois, o que que ela está sentindo? O que que nós vamos fazer com isso? Como que a gente consegue manejar essa emoção da melhor forma? Então, essa é minha dica para vocês, que são mães, que são pais, que são interessados nesse assunto. Eh, Ajude as suas crianças, né, a sentirem, a verbalizarem, a explorarem, a arriscarem, né, e a se perceberem enquanto ser humano. O resto não depende da gente. A gente não tem o controle. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido frutífera, né, essa conversa nossa. E se você gostou, deixa nos comentários, tá bom? Interaja com o post, mande para as pessoas que talvez possam ser auxiliadas com isso, porque isso me ajuda, ajuda o meu engajamento, mas também pode ajudar alguém que esteja precisando, tá bom? Clica no botãozinho de curtir e me manda uma mensagem para eu saber que você assistiu, que você gostou, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Me mandem dicas, tá?